¿Empezamos? Empezamos. Joaquim, vos sos de São Paulo, Eu sou da região da Zona Leste de São Paulo, que é considerada uma periferia da cidade. ¿Y cómo es ser trans en esa parte de la ciudad? Na verdade, eu tive uma experiência muito transitória, assim. Eu vivi fases diferentes da minha transição de gênero em cidades diferentes. Então, quando eu comecei a transição, eu não estava em nenhuma dessas duas cidades, eu estava no litoral. Okay. Eu morava em Santos, que é uma cidade litorânea também de São Paulo, porque eu fazia faculdade e foi lá que eu me assumi trans. Então, eu não estava na casa da minha mãe, eu estava num ambiente universitário e eu, de alguma forma, estava seguro, entre muitas aspas, em uma bolha, né? Porque eu estava em um ambiente acadêmico e a gente pensa que as pessoas da universidade são pessoas que estão estudando e pensando sobre questões de gênero, sexualidade. Mas eu também encontrei com algumas feministas radicais, por exemplo, na universidade. Elas estão lá, elas inclusive estão em uma quantidade grande lá na universidade. Então, as transfobias que eu sofri na universidade foram transfobias muitas advindas dessas pessoas feministas radicais ou de professores conservadores que davam aula de cálculo, geralmente, estavam ali nas áreas das exatas. E depois eu voltei para São Paulo e sofri algumas transfobias, muitas, sofri uma violência, inclusive, enquanto estava trabalhando. Eu sinto que a pauta trans ela tem avançado e tem ganhado força, mas acho que ainda temos muito que fazer ainda para dizer que é tranquilo ser trans no Brasil, sabe? Tipo, tem dados que dizem que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Tipo, eu não sei se eu concordo 100% com isso, porque eu acho que existem países que nem contabilizam isso e que nem falam sobre ser trans. Então, pode ser que nesses países as pessoas trans morram mais, assim. Eu acho que, na verdade, é dizer que o país é o Brasil que mais mata pessoas trans dentro de um contexto dos países que estão se propondo a fazer essa contabilização. E essa contabilização ela nem é feita por um órgão público, né? São organizações independentes que buscam esses dados e publicam, então é isso. Acho que respondido. Cicloviajante, cicloactivista y educador social. ¿Querés contarnos un poco qué significa eso? Cicloviajante são pessoas que fazem viagens de bicicleta. Me considero uma pessoa cicloviajante porque é uma modalidade de viagem e me gusta. Cicloativista porque eu tenho empenhado falas e problematizações acerca do acesso à cidade, da questão de mobilidade urbana. Então, temos um termo, uma terminologia que utilizamos que é bem atual, que diz carrocracia ou carrocrata, que é como uma supremacia dos automóveis, assim, como dizer que a cidade é carrocrata, é dizer, tipo, essa cidade ela é construída para carros. E nós temos uma cultura muito de hipervalorização, né, dos automóveis e dos carros. E quando se fala de mobilidade a partir de uma perspectiva de quem pedala, dizemos que somos cicloativistas, né? Porque eu estou brigando para que eu possa acessar essa mesma cidade que uma pessoa que possui um carro acessa, por exemplo, né? Então, eu brigo pelo direito de andar na minha bicicleta sem precisar me preocupar com num imaginário coletivo, né? Num futuro ideal. O que gostaríamos é que pudéssemos pedalar as nossas bicicletas sem ser desrespeitados ou sem ser agredidos ou insultados. Educação social, ela é algo que, como educação entre pares, né? Tipo, não passa necessariamente por um lugar da academia, né?
Não é algo como uma escola, um colégio. É tipo algo como faço parte de uma comunidade e tenho algo que eu tenho conhecimento e eu posso compartilhar com os meus iguais ou com os meus semelhantes. Né? Eu fui para a universidade, mas não consegui me manter nessa universidade porque minha mãe é uma pessoa advinda de periferia, empregada doméstica, sou filho de uma mãe solo, né? E eu consegui adentrar esse espaço que é a universidade, inclusive uma universidade pública, o que é algo bem difícil no Brasil, conseguir acessar uma universidade pública, mas eu não consegui me manter, né? Eu precisei desistir e daí... Só que eu aprendi muitas coisas enquanto estive lá, né? Só que as pessoas não validam esse conhecimento porque eu não tenho um papel que diz você conquistou o título de bacharel por essa universidade. E muitas vezes esse papel ele vem assinado por um homem branco, né? E nas paredes das universidades o que nós temos são homens brancos, né? Que é uma forma de hackear o sistema, né? Porque eu tava na periferia, sou uma pessoa pobre e eu entrei na universidade e agora tudo que eu quero é fazer com que os meus iguais acessem a esse parte, pelo menos, desse conhecimento que eu consegui acessar em algum momento da minha vida. Mas as instituições não validariam esse conhecimento que eu digo que eu tenho, né? Porque eu adquiri, mas não tem uma assinatura do homem branco lá dizendo que eu realmente adquiri. Esa desvalidación, ¿no? De nuestro conocimiento. Estás actualmente estudiando tecnología. ¿Cómo crees que se pueden usar essas herramientas a favor de la comunidad? Nossa, pergunta difícil essa, né? Eu acho que o primeiro desafio é chegar nessas ferramentas, né? Eu demorei para perceber que eu era da tecnologia, né? Eu comecei a estudar tecnologia muito recentemente, na verdade. Porque eu nunca vi a tecnologia como uma possibilidade, como algo que eu poderia fazer na minha vida. E eu demorei um pouco para entender que é porque eu nunca tive muito acesso às tecnologias quando eu era pequeno. E acho que é o lance que eu falo bastante, né, das tecnologias sociais, que é você fazer o uso de uma ferramenta rígida para transformar algo socialmente, né? Fazer uma transformação social. Tem esse lugar que é a tecnologia que não é acessada e aí quando a gente começa a acessar esse lugar e entender o que é tecnologia e para onde o domínio, né? Entender o que é essa tecnologia, para onde isso nos leva, assim. Então eu costumo dizer que em Senhoritas Courier nós temos um algoritmo, mas o nosso algoritmo não é o nosso bem mais precioso. Ele é precioso, sim, tipo, é muito incrível ter um algoritmo que se propõe a transformar a vida de trabalhadores e trabalhadoras, mas eu acho que tão importante quanto é o potencial de transformação que isso tem na vida das pessoas, assim, sabe? Tipo, que são as tecnologias sociais. Então, quando a gente diz sobre tecnologia, pode ser muitas coisas tecnologia, né? E, inclusive, as gírias podem ser uma tecnologia, o nosso dialeto pode ser uma tecnologia, né? Ferramentas de enfrentamento. E eu percebo que a gente precisa se apropriar dessas ferramentas para tentar, de alguma forma, subverter, assim, sabe? Tipo, como cambiar as coisas e pegar essa ferramenta do colonizador e usar contra eles. Bueno, ahora vamos al segundo bloque, que es Señoritas Courier. Muitas coisas. Eu gosto de dizer que a gente é tipo um polvo, porque nós fazemos muitas coisas, né? A nossa principal proposta são as entregas, né? São a questão da valorização do trabalho de entregas. Pero não é só isso, sabe? Nós fazemos também roteiros culturais, formações em mecânica básica de bicicleta, treinamentos, capacitações. E agora estamos aí, né, flertando com a tecnologia
atualmente uma cooperativa composta por mulheres cisgêneras e pessoas trans que fazem principalmente entrega de bicicleta na cidade de São Paulo, só de bicicleta. Mas também fazemos esses outros trabalhos, né, de roteiros. A gente, por exemplo, levamos pessoas para conhecer a cidade em cima de bicicleta e contamos algo sobre essa cidade da perspectiva dessa pessoa que faz essa entrega, né? Então, aí entra a questão da educação popular, educação comunitária, educador social, porque é como você levar alguém para ter uma aula sobre determinado assunto, sobre cidade, sobre acesso à cidade, sobre diversidade, sobre representatividade em cima da bicicleta. Então, eu acho que o que eu poderia dizer é que Senhoritas Courier é um coletivo de pessoas que desempenha trabalhos que estão em órbita com a bicicleta, né? Então, acho que a nossa principal ferramenta de transformação social é a bicicleta e nós desempenhamos diversos trabalhos que estão ali orbitando a bici. Então, eu ensino uma pessoa que tem uma corpa dissidente a mexer na sua própria bicicleta, porque isso é muito empoderador e muito emancipador, porque ela pode pedalar quanto ela quiser, porque se a bicicleta dela quebrar, ela vai saber minimamente como resolver aquele problema e não tem crise, é só, meu pneu furou? Tudo bem, eu sei resolver, é só trocar. ¿Qué desafíos encontraste trabajando en esta cooperativa y cómo los enfrentaron? Acho que o principal desafio é a questão de dinheiro. Okay. A gente é muito pobre. Acho que não existe uma valorização do modelo de trabalho cooperativista no Brasil, né? Acho que esse é um dos principais desafios. Mas um grande desafio, pelo menos eu digo, enquanto Senhoritas Courier, é lidar com um trânsito violento, é ser esse corpo, principalmente por isso, né? Porque nós somos um coletivo de mulheres e pessoas trans, então somos corpos dissidentes em cima de uma bicicleta em uma cidade, só vai agregando, né? Somando as coisas, então as pessoas já não respeitam a gente porque somos corpos dissidentes e não respeitam porque estamos de bicicleta na rua e não respeitam ainda mais quando percebem que estamos fazendo entrega, porque muitas vezes quando você vai fazer uma entrega as pessoas não querem te receber numa portaria, elas querem que você vá para a entrada de serviço, por exemplo, como se você fosse menos que alguém, como se fôssemos invisíveis. Só que esses entregadores e entregadoras precisam comer, precisam tomar água, precisam ir no banheiro e ninguém pensa nisso, nessas pessoas que estão na rua, ali, servindo a outras pessoas, e as pessoas não se dão conta que o trabalho da entrega é um serviço de luxo e você está ali pagando para que outro faça aquilo que você não quer fazer. Isso é um serviço de luxo, mas as pessoas não se dão conta e elas acham que tudo bem, entrega grátis, que ótimo, não vou pagar por isso. Só que quando você não paga por essa entrega, o entregador está pagando. Enfim, tem muitos desafios, né? Eu acho que essa pergunta ela pode cambiar para muitos lugares, assim, né? O mercado tecnológico, né? Porque é isso, em sua grande maioria, os algoritmos são racistas, transfóbicos, porque eles são pensados por pessoas, por homens brancos, cisgêneros. E eu, enquanto um corpo transmasculino, por exemplo, quando tento adentrar na área de tecnologia, me deparo com muitos desafios de ter que lidar com homens brancos que reproduzem uma masculinidade tóxica. Isso eu digo de colegas de classe, professores, no mercado. Eu, enquanto Joaquim, eu me vejo enquanto uma pessoa não branca, que por conta da minha ancestralidade, enfim, né, eu sou filho de um pai negro, com uma mãe não branca também, então, apesar de ter a pele um pouco
clara. Eu tenho traços que são considerados, que a gente chama de negroides, né? Eu acho que existem questões raciais que me atravessam, como por exemplo, eu já fui assediado no trabalho por conta do meu cabelo. Tive um trabalho onde a minha gerente ficava me assediando porque ela queria que eu passasse gel no meu cabelo, queria que eu alisasse, escovasse, porque ela dizia que isso não se enquadrava como diz, nos requisitos da empresa. Ela dizia que ficava como despojado ou bagunçado, que me dava uma aparência desleixada e desorganizada. E então acho que isso são questões que passam por uma questão de racialização mesmo, assim. Eu acho que eu penso muito em tecnologias decoloniais, porque essas tecnologias que vêm sendo produzidas em grande escala atualmente são tecnologias que herdam muito esses ideais, né, do colonialismo, do acúmulo. E quando eu penso em tecnologias geradas, gestionadas, criadas por pessoas trans, eu penso em tecnologias decoloniais, tecnologias que devem confluir entre si, né? Não vai existir. Isso tem. Eu li recentemente um livro do Nego Bispo e ele diz algo que não deveria existir final, né? Que nós deveríamos ser começo, meio e começo, como um ciclo, né? Como algo cíclico, e não isso de que o colonialismo tem muito isso de que você vai lá e você extrai tudo de melhor e deixa aquela... que é um pouco do que acontece no agronegócio, né? Os caras vão lá e plantam um monte de soja e acabam com aquele solo, né? Tipo, eu acho que se a gente continuar nessa lógica colonial na produção de conhecimento e na produção de ferramentas tecnológicas, vai ter um momento em que isso vai se esgotar. A gente não vai ter mais, né, pra onde e já é um pouco do que tá acontecendo. A galera tá pirando com a inteligência artificial. Então eu acho que quando eu penso em tecnologias geradas ou gestionadas por pessoas trans, eu penso em tecnologias anticoloniais que vai além dessa lógica da exploração de recursos e pensar em um futuro mais trans, digamos assim. Acho que é tentar romper um pouco com essa lógica extrativista e tentar, enfim, é isso. Acho que é um pouco disso. Tres cosas que ames y tres cosas que odies de tu trabajo. Uma coisa que eu odeio é a burocracia. Okay. É muito difícil, ainda mais na questão cooperativista. ¿Pero burocracia interna de la cooperativa o burocracia Externa. Burocracia externa pra gente conseguir coisas, regulamentação, questão de... outra coisa que eu odeio é a taxação sobre as cooperativas no Brasil. Eu acho que não faz sentido, sabe? Parece que a gente não tá disputando de igual com as empresas, sabe? É como se existisse uma facilitação para quem é empresa e uma dificuldade maior pra gente que é cooperativa. Acho que outra coisa que eu odeio é a desvalorização do nosso trabalho. Eu não consigo pensar em outra coisa que eu odeio. Eu acho que eu vou para as coisas que eu amo agora e talvez eu volte porque eu odeio. O que eu amo é a questão dessa união, né? Dessa energia que move a gente como eu posso dizer, como um acolhimento que fazemos nesse corpo coletivo. Eu acho que é uma coisa muito rica e muito potente ao mesmo tempo e que me faz pensar em querer brigar pelos meus direitos, porque eu percebo que eu não tô tão sozinho assim. Então acho que essa identificação, né, essa união, acho que uma coisa que eu amo é muito essa... Eu não consigo encontrar uma palavra, mas é basicamente isso, assim, essa união de pessoas distintas lutando por
por um mesmo ideal. Eu acho isso muito, muito bonito e muito potente. Não consegui dizer 3 e 3, tudo bem? Todo bien. La cooperación y el trabajo colectivo dentro de la cooperativa, ¿han mejorado tus condiciones laborales? Sim, antes de eu... Em algum momento eu precisei diminuir um pouco a frequência de trabalho na cooperativa e fui trabalhar em um bar, sim, e isso adoeceu muito minha cabeça e eu tenho percebido que todas as vezes em que eu estou me propondo a trabalhar, as pessoas querem me explorar, sabe? Porque eu não sei se é porque de onde eu vim ou, sabe, mas na história da minha vida eu tive muitos empregos que nós costumamos chamar de subempregos, né? Que são empregos que você tem que trabalhar muito, ganhar pouco e passar por diversas humilhações. Então, isso sempre foi uma questão de muito adoecimento pra mim. E eu acho que estar na cooperativa é algo que contribui. Às vezes fico muito ansioso, né? Muito agitado, porque é isso. Essa questão de estar sempre correndo atrás de algo. Porque eu não tenho um salário, né? Não é como numa empresa que eu vou lá, bato ponto e no final do mês ou no dia 15 vai cair o meu salário, né? A gente tá sempre... E muitas vezes a gente trabalha e não recebe nada. Porque às vezes vivemos por projetos, então escrevemos um projeto e se passar, bom, temos dinheiro. Se não passar, não temos dinheiro. E isso é difícil, mas eu acredito que sim, eu me sinto bem melhor. Eu não quero mais desistir da vida, por exemplo, né? E enfim, acho que é isso, assim. Trabalhar na cooperativa é algo que contribui para que a minha saúde mental não seja deteriorada. ¿Qué es ser trans para vos? Y si podrías explicarnos el término boyeta. Boyeta. Nossa, ser trans é muitas coisas, né? Eu acho que uma definição sucinta de ser trans é não ser cis. Acho que é uma boa definição. Mas sobre ser boyeta é uma identidade que foi criada por uma pessoa trans masculina do Brasil, não branca, descendente de povos originários também, que ele cunhou, né, o termo boyeta, e numa tradução para o espanhol seria como um ninho com concha, né, que vem do inglês, e seta porque dizemos buceta. Inclusive temos um xingamento, uma expressão que é muito usada pelos homens cisgêneros para insultar outros homens cisgêneros, que é Zé Buceta, sabe? Como José, um apelido para José. Sim. E se disse Zé, então vai lá, Zé Buceta, olha lá o Zé Buceta. Então eu percebo que a buceta ou a vulva, ela é vista de uma forma muito agressiva, pejorativa, e acho que a apropriação do termo, da terminologia para uma identidade é algo transgressor. E acho que é isso, assim. Eu me autodeclaro boiceta porque eu acho que a identidade de homem não me contempla e nunca vai me contemplar, porque a masculinidade é tóxica e os homens são tóxicos, e o meu corpo de barba e buceta e concha não está bem representada dentro dessa caixinha, né, homem. Acho que não diz, não compartilho com muitas também das formas, né, do comportamento, e acho que também nem os homens
vão me validar, sabe? Independente de eu ter barba ou não ter mais seios. É como existe uma competição entre eles e existe o time da elite e o time da várzea e tem aqueles que nem competem, né? E eu acho que eu faço parte desse grupo que nem entra pra essa competição do ser homem, porque tem muito disso, né? De ser homem, o que é ser homem de verdade enfim. Eu acho que é uma forma de desconstruir também as identidades que de alguma forma performam masculinidade. É desconstruir a masculinidade, eu acho. ¿Qué te motivó a ser activista y cómo llegaste a coordinar el Instituto Brasilero de Transmasculinidades? Me sentir incomodado com as coisas, né? E não querer simplesmente aceitar. Eu acho que o meu incômodo com as coisas me fez ser ativista, né? Me fez ser o chato. Às vezes eu me sinto um pouco a Lisa Simpson, sabe? Vivendo numa cidade de idiotas, tentando ser... Bom, eu entrei pro Instituto Brasileiro de Transmasculinidades muito recentemente, né? Não tão recentemente, já tem cerca de um ano que eu represento o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades lá na minha cidade, que é Campinas. E bom, quando eu cheguei em Campinas eu tava num momento muito conturbado, me recuperando de uma crise e eu percebi que eu senti uma falta, né, de compartilhar e de trocar com outras pessoas transmasculinas. E eu tenho um grande amigo que já coordenava um núcleo e ele já tinha me feito um convite para fazer parte do núcleo, só que de São Paulo, né, que era onde eu morava antes, que é a cidade que eu nasci. E eu fiquei meio fugindo, não quero. Mas era só pra compor algo assim, pra ajudar a somar. E aí quando eu me mudei, eu tive um estalo assim, como vamos, né? E aí falei com ele e ele me passou o contato de quem coordenava o instituto a nível nacional, porque somos um movimento nacional de pessoas transmasculinas ou pessoas não binárias que quando nasceram foram designadas mulheres, né? E bom, é isso, a gente tem articulado, eu pelo menos tenho articulado algumas mobilizações com outros coletivos do território em busca da visibilidade transmasculina, porque uma das principais pautas das transmasculinidades é essa questão da invisibilidade das nossas identidades, né? E o quão elas são apagadas e silenciadas, isso ao longo da história, né? Nós podemos perceber alguns relatos de pessoas transmasculinas da década de 70, 80, que foram apagados e silenciados, como se nunca tivessem existido, como se a identidade transmasculina fosse algo muito atual. E eu acho que isso tem uma relação com a questão de vivermos numa sociedade falocêntrica e sermos corpos com vulva, como é um pouco do que acontece com as manas cis, né, desse sufocamento, dessa tutela, né, de como as pessoas sufocam e abafam as nossas vozes, assim. Então tem sido um desafio, eu acho, que tentar articular inclusive esses dois movimentos, né, que são movimentos que conversam, mas não conversam muito. E tô falando sobre trabalho e ao mesmo tempo tô falando de gênero e tô falando sobre representatividade, identidade né, e é isso, acho que... ¿Cómo ves a la Argentina y su lucha por los derechos humanos, específicamente de personas trans en la actualidad? Fui perguntando para as pessoas trans que eu fui encontrando aqui, e inclusive encontrei um boiceta ontem, que é de Brasil, mas mora aqui há bastante tempo, e ele me compartilhou que falta um pouco uma articulação, principalmente das transmasculinidades aqui no território. Eu achei algo interessante, assim, me deu vontade
tentar articular algo, sabe? Eu até brinquei com ele dizendo algo no sentido de, bom, vamos fazer um movimento transmasculino aí, sul-americano, talvez, né? De Latinoamérica, vamos, as transmasculinidades, Latinoamérica. Eu acho que seria muito, muito legal, assim, tentar trocar essa... É isso, né? É o lance da educação popular, né? Tipo, eu sei uma coisa, você sabe outra, a gente se ensina e podemos compartilhar esse conhecimento e se acolher, porque eu acho que é o mais importante. Eu sou uma pessoa que tô no movimento social, né? Sou ativista, mas eu acho que o que eu tenho de mais importante com as minhas movimentações é essa questão do acolhimento e da troca, né, do afeto, né? Então, eu tenho proposto muito isso de me encontrar com outros transmasculinos pra vamos jogar um jogo, vamos, sei lá, fazer qualquer coisa, ficar de bobeira, porque às vezes a sociedade tá empurrando a gente pra um lugar que é da desumanização, né? Tiram a gente do lugar de ser humano e a gente não bebe, a gente não brinca, a gente não joga, não conversa, não joga, sabe? Como se somos aberrações. Então, não, vamos ficar de boa aqui, cara, e jogar alguma coisa, trocar conversas e falar sobre as nossas angústias, porque muitas vezes alguma coisa que estou passando agora ou que já passei no começo da minha transição, percebo que é algo que algum amigo meu está passando agora porque está começando a se harmonizar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que estou transicionando há bastante tempo, quase 8 anos em testosterona, e tenho amigos que estão há 6 meses e eles estão pirando. Ai, o que a testosterona tá fazendo com a minha cabeça? E aí você chega e, cara, é normal, né? Tipo, lida com isso. Eu tô fedendo, né? Estou com um cheiro ruim. Vai passar, você acostuma, é momentâneo. Então, acho que isso é algo que podemos fazer, assim, sabe? De troca mesmo, eu acho. Mas tenho percebido que aqui em Argentina ainda estão muito atrasados, né? Tipo, tem uma questão de uma falta de articulação. Inclusive esse boy me compartilhou que muitos coletivos transmasculinos que existem aqui na Argentina são quase que transmasculinos conservadores, assim, como o Tami Miranda do Brasil, sem algo, né, família tradicional. Bueno, y para cerrar esta conversación me gustaría que me cuentes cuál sería para vos la mejor forma de fomentar la inserción laboral trans. Eu acho que ter pessoas trans em cargos de liderança, né, em posições de liderança, eu acho que seria uma boa forma de inserir pessoas, porque é isso, né, meio que um puxa o outro, né? Então, se eu sou uma pessoa trans que estou num cargo de liderança, se eu tiver que contratar uma outra pessoa trans ou tiver uma pessoa trans que trabalha comigo num cargo abaixo, pode ser que não existam tantas dificuldades para essa pessoa trans, assim. Eu acho que é isso, assim. Eu digo muito isso sobre as questões porque nós temos algumas iniciativas que dizem que querem empregar pessoas trans, que querem dar emprego para pessoas trans. Ai, vem aqui, pessoa trans, venha trabalhar para nós. E quando você percebe, é sempre uma vaga de subemprego, querem colocar a pessoa trans para limpar chão. Não que isso não seja um trabalho digno, é um trabalho digno, mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas trans ocupando lugares de liderança, pessoas trans médicas, pessoas trans na farmácia, sabe? E eu percebo que o que as pessoas fazem quando elas dizem que querem contratar pessoas trans é meio que tipo dar uma esmolinha e colocar ela pra ser humilhada, pra limpar chão, pra passar por situações de assédio, de abuso,
de humilhação, né? E acho que uma forma seria colocar pessoas trans em cargos de liderança, mas não só isso, também se propor a capacitar essas pessoas, porque muitas vezes você vê uma vaga para pessoa trans, e aí você tem que falar 3 idiomas, ter 4 pós-graduações e tipo, muitas pessoas trans abandonam o ensino, né, por conta de transfobia, abandonam a escola, abandonam faculdade, abandonam suas casas, né, são postos para fora de casa. Eu acho que não é só sobre dar empregos, é sobre também tentar capacitar essas pessoas para que elas possam sim ocupar determinadas funções e cargos que atualmente elas não têm um conhecimento, sabe? Minha mãe ainda assim hoje serve as pessoas, minha mãe ainda, a minha avó fazia isso, a minha mãe faz isso hoje, é assim que ela ganha vida, ela está servindo as pessoas, está limpando, cuidando do filho de outras pessoas. Muitas vezes, quando eu era criança, eu estava sozinho em casa cuidando do meu irmão mais novo, enquanto a minha mãe estava criando o filho de outra pessoa. Então, muito provavelmente, a pessoa que foi criada por uma empregada doméstica é a pessoa que vai mandar em mim no mercado de trabalho. E que vai dizer, você não está capacitado para isso. Muchas gracias, Joaquín, por haber estado en el Living Trans, esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde Alt Cooperativa. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Todas son @alt.cooperativa o muy similares. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias.